Então, pessoal, esse é o nosso terceiro bloco, dessa vez um bloco com questões, e a primeira questão diz o seguinte, olha, a prosopopeia, figura que se observa no verso "Sinto o canto da noite na boca do vento", ocorre em prosopopeia é o que mesmo, Tiago? Prosopopeia é você associar, é a associação de características humanas a seres que não têm vida ou a animais, certo? Então na letra A eu tenho, a vida é uma ópera, então você que só ouve, você que não está acompanhando pela ficha ainda, né, eu vou ler todas as frases e você vê qual que se enquadra aí na figura de linguagem prosopopeia. A vida é uma ópera e uma grande ópera, lembrando, prosopopeia dá características humanas a um ser que não tem vida ou animais. Ao cabo também chamado por Camões, essa é a letra B já, de tormentório, os portugueses apelidaram de Boa Esperança. Letra C, uma talhada de melancia com seus alegres caroços. Letra D, eu quero viver beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares. E letra E, a felicidade é como a pluma. Qual seria a resposta? Você já raciocinou aí? Então, resposta para a primeira questão, letra C. O que é que diz a letra C? Uma talhada de melancia com os seus alegres caroços. Pessoal, alegria é uma característica humana, é uma característica associada ao homem, né? Então, como é uma característica humana, associada a um elemento que não tem vida, um caroço, então, com certeza, eu tenho que marcar a letra C como resposta para a primeira questão aí nossa. Segunda questão. Qual a figura de linguagem observada em "com a vida isolada que vivo"? Opa, com a vida que vivo. A vida isolada que vivo. Pessoal, vivo a vida. Eu entrei dentro do estúdio, eu saí para fora, eu subi em cima do telhado, eu desci para baixo. Isso é pleonasmo. Pleonasmo, que é uma redundância, a repetição desnecessária de uma informação, de uma ideia. Portanto, a resposta é letra A, de amor. Terceira questão, meu diretor. Diretor, não consegue ampliar aí um pouquinho mais não, né? Beleza. Olha, terceira questão, assinalar a alternativa correta correspondente às figuras de linguagem presentes nos fragmentos a seguir. Primeiro fragmento. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Pessoal, ele inverteu a posição da oração. E foi uma inversão louca, uma inversão acentuada, porque a ordem direta seria: não te esqueças daquele amor ardente que tu já viste nos olhos meus, que tu já viste tão puro nos olhos meus. Só que ele disse que já nos olhos meus tão puro viste. Isto é, que tu já viste tão puro nos olhos meus. Então, com certeza, eu tenho aí hipérbato. Olha, essa é uma questão fácil, porque ele só colocou hipérbato como primeira opção em uma das alternativas, né? Então, hipérbato. Eu vou para o item 2. A moral legisla para o homem. O direito para o cidadão. O direito faz o que para o cidadão? O direito legisla para o cidadão. Então, eu omiti um verbo que já havia sido citado. Essa omissão nós chamamos de zeugma. Zeugma é a omissão de um termo que já foi citado. Vamos lá, item 3. A maioria concordava nos pontos essenciais. Nos pormenores, porém, discordavam. Olha, pessoal, a maioria
concordava nos pontos essenciais, nos pormenores, porém discordavam. A maioria discordavam. Olha, pessoal, nota que existe uma concordância que não é comum para nós. A maioria discordavam. Tiago, não seria a maioria discordava, não? Sim, dentro das normas de língua portuguesa, eu deveria dizer a maioria discordava. Só que eu concordei aí com a ideia que a palavra maioria traz. Qual é a ideia que a palavra maioria traz? De que eu estou falando de várias pessoas. Então, como eu estou falando de várias pessoas, o verbo foi colocado no plural, claro, em uma construção poética, em uma construção estilística, chamada silepse. Essa figura de linguagem a gente não tinha falado nos dois blocos de teoria. Estou acrescentando agora silepse. O que é silepse? É uma concordância com a ideia e não com a palavra que está na frase. Quando eu concordo com a ideia que a palavra traz, mas não com a palavra que está na frase, eu chamo de silepse. Essa é uma silepse de número. Por que silepse de número? Porque a palavra maioria está no singular e discordavam está no plural. Há uma divergência, vamos dizer assim, em termos de número. Quando eu falo de número, é singular e plural. Então, silepse. Então, nós temos hipérbato, zeugma, silepse e, por último, ali, olha, Isaac a 20 passos, divisando a vulto de um para, ergue a mão em viseira, firma os olhos. Olha, pessoal, são várias orações em sequência, mas em nenhuma delas eu percebo conjunção. Se eu não percebo conjunção, significa que há um assíndeto. O que é assíndeto? É a ausência de conjunção. Por favor, não diga ausência total não, viu? Porque se é ausência, já é total. E se você diz ausência total, isso é pleonasmo. É ausência de conjunção. Tudo bem? Qual é a resposta? Letra B de bola, hipérbato, zeugma, silepse e assíndeto. Vou tomar aqui, meu diretor, que o senhor ainda não viu fazendo isso hoje, a minha aguinha. Olha só que maravilha. Bom demais, meu diretor. Eu vou para a quarta questão agora. Assinalar a alternativa que contém as figuras de linguagem correspondentes aos períodos a seguir. Está provado. Quem espera nunca alcança. Opa, peraí. Eu conheço esse ditado popular de maneira diferente. Quem espera sempre alcança. Mas aí o cara colocou, está provado, quem espera nunca alcança. O que eu tenho aí, pessoal, é ironia. Por que ironia? Porque ironia se caracteriza como dizer o contrário do que se pretendia dizer. Né? Quem espera nunca alcança. Né? Então há uma ironia, né? Há uma brincadeira aí, né? Com o sentido da frase. Então, ironia eu percebo na letra A e na letra E. Não pode ser eufemismo, porque não há um abrandamento, não há uma suavização de uma ideia grosseira. Não há antítese, porque não há palavras contrárias. Não há hipérbole, porque hipérbole é exagero. Então, letra A ou letra E será a nossa resposta. Item 2. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. Pessoal, lobo é um irmão? Não, o lobo sempre é a figura. Olha, na literatura mundial, o lobo sempre foi a figura do homem traiçoeiro, né? Daquele que vai matar, daquele que vai trair, daquele que vai passar a perna. E irmão é o amigo. Então, quando ele diz, onde queres o lobo, eu sou o irmão, ele utilizou palavras opostas. Lobo é uma palavra oposta de irmão quanto ao sentido aí da frase. Então o que eu tenho é uma antítese. Eu tenho uma antítese. Se eu tenho antítese, já era. Já sei qual é a resposta. A resposta é a letra A, ironia, antítese, mas eu vou continuar. Porque no item 3 ele diz assim, ele foi discriminado por sofrer de uma doença contagiosa muito falada atualmente. Ou seja, ele não disse qual era a doença. Ele trocou o nome da doença, que provavelmente era um nome pesado, isto é, que chama a atenção, pela frase ele foi discriminado por sofrer de uma doença contagiosa muito falada atualmente.
né? Imagina que aí ele tivesse colocado, ele foi discriminado por sofrer de AIDS. AIDS ainda, infelizmente, é uma palavra que assusta as pessoas, né? Então essa frasezinha não assustaria tanto. Então isso é eufemismo, é o abrandamento, a suavização de um termo que é grosseiro. Ela quase morreu de tanto estudar para o vestibular. Não, ela não morreu e nem quase morreu. Isso é apenas um exagero. Se é exagero, eu tenho hipérbole. Portanto, a resposta é letra A. Próxima questão, quinta questão. Eu tenho quanto tempo, meu diretor, só para que eu me organize mentalmente? Certo. 15? 20. 20. Ainda tenho 20? 18. Certo. Quinta questão. Olhei-o nos olhos, enquanto ele olhava os meus, surpreendendo neles uma perversidade que jamais supusera existir. Olha o que ele vai dizer ali. Identifique a alternativa cuja redação elimine a ambiguidade da frase anterior. Tiago, ambiguidade tem trema? Não. Ambiguidade não pode ter trema, certo? Você que recebeu o material, né? Você que recebeu o material, a palavra ambiguidade apareceu com trema porque essa é uma questão antiga, certo? Mas ambiguidade não tem trema. Na verdade, o trema saiu da língua portuguesa, não existe mais, certo? Ele quer a resposta que desfaz a ambiguidade. Sim, Tiago, como assim? E qual foi a ambiguidade do enunciado? Leia comigo novamente. Olhei-o nos olhos. Olha, olhei-o nos olhos, enquanto ele olhava nos meus, surpreendendo neles uma perversidade que jamais supusera existir. Sim, quando ele diz aí, surpreendendo neles uma perversidade, neles faz referência aos olhos de quem? Nos meus ou nos dele? Não dá para saber. Eu vou reler. Olhei-o nos olhos, olha, eu olhei-o nos olhos, enquanto ele olhava nos meus olhos, surpreendendo neles. Neles, a palavra neles faz referência aos meus olhos ou faz referência aos olhos dele? Eu não sei, porque a frase é ambígua. Ele quer que você marque uma alternativa que desfaz a ambiguidade. Letra A. Ele me olhou nos olhos e eu o olhei nos seus. Quanta perversidade nessa expressão. Sim, na expressão de quem? Na minha ou na dele? A ambiguidade se manteve. Letra B. Quando nos olhamos, trazia nos olhos uma surpreendente perversidade, até então desconhecida. Quando nos olhamos, trazia nos olhos uma surpreendente perversidade. Quem trazia nos olhos? Eu ou ele? Não dá para saber. Letra C. Enquanto ele me olhava nos olhos, surpreendi nos seus uma perversidade que nunca suspeitara. Agora sim é a nossa resposta. Olha o que ele diz. Enquanto ele me olhava nos olhos, o que é que ele diz? Surpreendi nos seus uma perversidade que nunca suspeitara. Isto é, eu surpreendi nos seus olhos, nos olhos dele, uma perversidade que jamais, que nunca suspeitara. Letra D. Vamos para a letra D. Ao me olhar nos olhos e ao olhá-lo nos seus, a expressão de perversidade foi surpreendente. Olha, ao me olhar nos olhos e ao olhá-lo nos seus, a expressão de perversidade foi surpreendente. Pessoal, eu não sei se a expressão de perversidade foi nos meus olhos ou nos dele, né? E letra E, olhamo-nos nos olhos. Era surpreendente a expressão de perversidade que jamais supusera existir. Olhamos-nos nos olhos, era surpreendente a expressão de perversidade que jamais supusera existir. Eu não sei em que olhos eu percebi a expressão de perversidade. Portanto, resposta letra C foi a única que não trouxe ambiguidade. Meu diretor, sexta questão, por favor. Sexta questão diz aí, assinale
a alternativa em que a conotação esteja presente. E, Tiago, conotação é o que mesmo? Linguagem figurada. Sempre que eu falar de conotação, eu estou falando de linguagem figurada, certo? Sempre que eu falar de conotação, eu estou falando em linguagem figurada. Então ele quer uma frase que traz conotação, né? Diante da explosão da aniversariante, todos engoliram um sorriso. Pronto, acabou. Resposta letra A. Ele não queria uma frase com conotação, linguagem figurada. Ele está dizendo diante da explosão da aniversariante. E a aniversariante explodiu? Não. Todos engoliram um sorriso. Como é que se engole um sorriso, né? Então, é uma linguagem figurada, com certeza. É uma linguagem figurada, com certeza. Resposta letra A. Letra B. A mesa estava imunda e as mães enervadas, isto é, com os nervos à flor da pele, com o barulho que os filhos faziam. Bom, isso não é linguagem figurada, né? Letra C. O vendedor insistira muito e ela, sempre tão tímida, quando a constrangiam, acabou por comprar as rosas. Então, não há linguagem figurada. Deixa eu ver aqui. Quando recolheu do chão o caderno aberto, viu a letra redonda e graúda que era a sua, né? Também não há nenhuma linguagem figurada, nenhuma conotação, né? Todas eram vaidosas e de pernas finas, com aqueles colares falsificados e com as orelhas cheias de brincos. Então eu tenho aí uma linguagem também conotativa, quer dizer, denotativa, não há linguagem conotativa na letra E, portanto, resposta letra A de amor. Tudo bem? Beleza? Enquanto eu trabalho, o meu diretor está assistindo luta do UFC, mas veja que coisa linda, né, meu diretor? Mas não tem problema não, diretor. Depois isso se reverte. Mas eu vou continuar, o senhor está mandando. Sétima questão. Vamos lá, meu diretor. Cada pessoa... Tá vendo o que acontece no estúdio, né, gente? Mas é bom que vocês conhecem os bastidores do estúdio, né? Olha, vamos lá. O diretor já está querendo dar uma rasteira aqui em mim. Observe, cada pessoa... que ele ficou empolgado com a luta, querendo dar rasteira. Olha, cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés. Estavam curiosos. Observa. Eu vou reler o que está no enunciado dessa questão. Cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés. Estavam curiosos. Tá lá, pessoal, olha. Vamos dizer que estava havendo uma festa e várias pessoas estavam fora da festa, mas havia um muro. Aí as pessoas iam chegando. Olha, aí diz assim, cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés para olhar por cima do muro. Aí o que ele disse? Estavam curiosos, estava lá, olha, olhando o que estava, tudo curioso. Todas estavam curiosas. Só que há um probleminha. Ele diz, cada pessoa se punha na ponta dos pés, estavam curiosos, cada pessoa estavam curiosos. Houve uma concordância com a ideia. Porque ele falou de cada pessoa, mas claro, havia várias pessoas nesse momento. Por isso que ele disse aí, estavam curiosos, né? Essa é uma silepse. Só que ele quer saber que tipo de silepse nós temos. Eu já sei qual é. Cada pessoa estavam. Cada pessoa singular, estavam plural. Silepse de número. Então eu vou lá, olha. Letra A, de pessoa apenas? Não, porque eu já encontrei silepse de número. De número apenas? Não, porque a gente vai ver que há outra silepse. De gênero apenas? Não. De número e gênero? Talvez. De pessoa e gênero? Não, porque ele não citou número. Então a resposta é a letra D. De número e gênero. Por quê? Estavam curiosos. Pessoa é uma palavra feminina. Curiosos é uma palavra masculina. Então houve uma divergência no gênero e houve uma divergência no número, singular e plural. Portanto, silepse de número, silepse de gênero. Resposta, portanto, letra D de doido. Oitava questão, meu diretor. Dario abriu a boca. Dario abriu a boca. É o nome do camarada, Dario, né? Dario abriu a boca.
a língua conhece o objeto direto pleonástico? Olha, pessoal, essa é uma questão, eu não vou responder agora com vocês, está aqui na minha lista de questões, mas não tem a ver com figuras de linguagem, né? Essa é uma questão que não vai cair, né, em concurso, não vem caindo em concurso, não cai na PM, então vou pular, vou para a 9ª questão, meu diretor. A neve anda a branquear lividamente a estrada, e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Ambos os versos, de certa forma, se opõem. A neve e o frio da estrada e o calor da alcova, figura que chamamos. Então você diz aí, a neve e o frio se contrapõem ao calor, existem palavras que são opostas, calor e frio, né? Se há palavras opostas, aí, pessoal, ficou fácil, porque nós temos a figura de linguagem chamada antítese. Antítese. Vamos lá, 10ª questão. E sob este teto encontrarás carinho. Teto é a parte. Está no lugar do todo, que é a casa. E sob este teto encontrarás carinho. Eu troquei a palavra casa pela palavra teto. Essa troca de uma palavra por outra, porque elas têm uma relação muito próxima, é o que nós chamamos de metonímia. Certo? Qual é a resposta? Letra A, ele colocou antítese não, pleonasmo não, anacoluto não, sinédoque não, sinédoque sim, e letra E, hipérbato não. Tiago, não é metonímia? Só que metonímia também recebe o nome de sinédoque. Anote aí, metonímia ou sinédoque. O paradoxo, nós falamos sobre paradoxo, também recebe o nome de oxímoro. Oxímoro, certo? Cada nome mais bonitinho que o outro. Então, resposta letra D, sinédoque. 11. Um homem forte de ombros tão curvos. Forte e curvos se opõem, né? Tanto é que ele diz ali, ó, os termos em destaque estão em oposição, revelando a figura chamada antítese. Letra D de dado. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi minha última questão dessa sequência de questões sobre figuras de linguagem. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco de figuras de linguagem. É importante saber, porque alguns concursos vêm trabalhando com esse assunto, mas não são muitos, como eu disse. Se você for fazer 10 concursos, no máximo 2 vão trazer aí figuras de linguagem. É importante saber, claro que é importante, né? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.